Voltei para falar mais um vídeo sobre falências e hoje eu vou falar sobre créditos falenciais. Ainda tem vários vídeos sobre falências que eu prometo que eu vou falar para vocês. Deixa eu só dar uma palhinha para vocês. A gente ainda vai falar sobre legitimidade ativa e passiva na falência, sobre procedimentos pré-falimentares. A gente vai falar sobre sentença que decreta que denega a falência, pedido de falência, administração da falência, termo legal da falência, juízo falencial. Então tem muita coisa planejada aqui para vocês. Mas eu vou fazendo os vídeos e aí conforme for vou postando, tá? Hoje nós vamos falar sobre créditos concursais e extraconcursais, tá? Então, o que é que são créditos, como são os créditos na falência? Os créditos extraconcursais são aqueles que surgem depois da decretação da falência pelo juiz, tá? Então, a remuneração do administrador judicial é um crédito extraconcursal, a remuneração de um contador que ele contrate é um crédito extraconcursal, um fornecedor que ele contrate é um crédito extraconcursal, qualquer funcionário que ele contrate é um crédito extraconcursal, conta de luz e água, da continuidade do funcionamento da empresa é um crédito extraconcursal, pagamento dos funcionários que continuarem trabalhando na empresa depois da decretação da falência é um crédito extraconcursal, ok? Então, todos esses créditos serão considerados extraconcursais, mas tem aí uma exceção e vocês sabem que geralmente o que cai nas provas e tudo é a exceção. O artigo 151 da Lei de Falência, da Lei 11.101, ela fala que os créditos salariais vencidos até 3 meses antes da decretação da falência e no limite de 5 salários mínimos por trabalhador serão pagos tão logo haja disponibilidade em caixa. Então, para os doutrinadores, eles serão enquadrados como créditos extraconcursais, tá? Então, por isso, todos os créditos vencidos 3 meses antes da decretação da falência no limite de 5 salários mínimos por trabalhador, eles se enquadram ainda como créditos extraconcursais, ok? E precisam ser pagos tão logo haja verba em caixa. Ok, então tá. Eu também vou fazer estou planejando fazer bastante vídeo sobre recuperação judicial, tá? Então, esses são os créditos extraconcursais, que serão pagos com prioridade. Somente depois de quitados os créditos extraconcursais é que nós pagaremos os créditos concursais. E quais são os créditos concursais? São aqueles créditos já existentes na data de decretação da falência, tá? Então, os créditos concursais, eles vão ser classificados numa ordem de 8 créditos, tá? Para satisfazer o que a lei chama de par condício creditório, ou seja, de tratar esses credores com uma igualdade. Ou seja, quem precisa mais recebe primeiro, tá? Então, esses créditos concursais, eles estarão classificadinhos em uma ordem de quem vai receber primeiro, tá? E aí, essa ordem, a gente vai ver como é que funciona essa ordem agora. Então, os primeiros que recebem, segundo a lei, são os credores trabalhistas, tá? Decorrente de acidente de trabalho sem limite de valor e de verbas salariais no limite de até 150 salários mínimos. Karen, e se eu ganhar como verba salarial 200 salários mínimos? Aí você recebe os 150 como credor trabalhista e os outros 50 como credor quirografário, tá? Acontece que recentemente houve um entendimento das Cortes Superiores enquadrando os honorários advocatícios como verbas alimentares e que eles seriam pagos juntamente com os credores trabalhistas, tá? Porque historicamente eles eram configurados como credores de privilégio geral. Então isso também pode ser uma coisa que venha a cair em concurso, tá? As Cortes Superiores têm entendido que os credores, os advogados que passaram que já prestavam serviço à empresa antes da decretação da falência recebem junto com os credores trabalhistas, tá? Isso é outra coisa que eu preciso destacar para vocês. E aí, o segundo na ordem de recebimento são os credores de garantia real. Um bem hipotecado, tá? Por exemplo. Então, é limitado ao valor do bem, tá? O bem dado em garantia real, eu vou leiloar aquele bem, e aí, se eu devia 2 milhões para o banco e o bem foi leiloado por 1,5 milhão, eu pago esse 1,5 milhão, né? E o resto
Os 500 mil que ficarem faltando vão como créditos quirografários, tá? Fica limitado ao valor do bem. Aí, o terceiro lugar vão os credores fiscais, né? Então, tudo que eu devo para a União, Estado, municípios, DF, territórios, autarquias e afins, né? Dentro de uma ordem de pagamento prescrita no artigo 29 da Lei de Falência, tá? Que é justamente primeiro União, depois Estado, depois Distrito Federal, depois municípios, autarquias e tudo. Aí depois vem os créditos com privilégio especial, que são aqueles que a pessoa fez benfeitorias úteis e necessárias, são os autores das obras, quando ainda existe um acervo daquelas obras na sociedade que está falindo, são os comissários no contrato de comissão empresarial, aqui se enquadra também a PP e ME nos termos do artigo 83 da Lei de Falência, tá? E aí depois nós vamos para os créditos com privilégio geral, que são debêntures com garantia flutuante, estão constantes no artigo 965 do Código Civil, são despesas, por exemplo, com funeral do falido, tá? E originalmente os honorários do advogado estavam enquadrados no privilégio geral, mas agora por posição jurisprudencial eles são pagos juntos com os créditos trabalhistas, tá? No sexto lugar vem os créditos quirografários. Os créditos quirografários estão a grande massa dos devedores do falido, tá? Que são os outros empresários, né? São os títulos de crédito em geral, as duplicatas, as indenizações, os negócios mercantis que aquele empresário vai possuir, tá? Aí, em sétimo lugar, vem as multas contratuais e penas pecuniárias que aquele devedor tiver, né? Que nesse ponto não é mais devedor, é massa falida, que a gente vai estudar isso quando a gente estudar a sentença que decreta falência, porque nesse momento deixa de existir a personalidade jurídica e passa a existir a massa falida. E por último vem os créditos subordinados, que tem duas categorias, são os sócios e administradores e são as debêntures subordinadas, tá? Então, as debêntures com garantia flutuante recebem como privilégio geral e as debêntures subordinadas recebem só nos créditos subordinados. E aí, vocês sabem o que é debênture? A gente vai explicar um pouquinho sobre o que é debênture na aula sobre título de crédito, tá bom? Prometo pra vocês, porque esse vídeo já tá muito longo. E é isso, meus amores, sobre créditos falenciais. Beijo, beijo, eu volto.